Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje está comigo no espaço de entrevista o secretário da Educação de Westfália, Gustavo Siben. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol e um bom dia especial a todos os munícipes do município de Westfália aqui da região. Gustavo, começa explicando para a gente do que se trata, o que é esse sistema de avaliação de rendimento escolar, também chamado de SAERS. Pois bem, o SAERS é um sistema, como você colocou, né, de avaliações, provas, que o governo estadual criou através de um decreto, onde avaliadores externos, que não são do município, que não são da escola, vêm para a escola e aplica uma prova para os alunos elaborada pelo Estado. Basicamente, isso é o SAERS. São provas externas que são aplicadas nas escolas da rede estadual, não, da rede municipal, nos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. O que é avaliado? Quais são as matérias? As matérias avaliadas são basicamente português e matemática. Então, as turmas que são avaliadas também são turmas específicas. São as turmas do segundo ano, dos anos iniciais, e a turma do quinto ano, dos anos iniciais, e o nono ano dos anos finais. São 3 turmas que são avaliadas. Então, provas elaboradas pelo Estado, aplicadas por avaliadores, também que não fazem parte do corpo docente da escola, e que são feitas nessas 3 turmas, segundo, quinto e nono ano. E para que serve o resultado dessa prova? Afinal, qual é que é o objetivo dos alunos participarem desse sistema? Bom, o objetivo dessas provas são de avaliar de como estão os alunos, né, no estado, em cima de uma proficiência, de uma prova. Então a gente tem um resultado aí que a gente pode ver os alunos que estão com dificuldades, os alunos que estão com média dificuldade, os alunos que conseguem, estão bem. No entanto, essa prova do SAERS impacta também no retorno do ICMS do Estado para os municípios. Então, nós temos, além do SAERS, várias eu não diria, nós temos outras 2 provas importantes, provas externas que a gente diz, que é a Prova Brasil e a Provinha Brasil, que são provas externas realizadas pelo governo federal. Elas também têm mais ou menos os mesmos objetivos, né? No entanto, essas provas não implicam no retorno de FPM ou de FPM para os municípios. Mas especificamente a prova do SAER, sim, o intuito dela é de repasse em cima do ICMS de acordo com os resultados de cada município. Como é o retorno dos alunos? Como é que é a recepção deles para a participação dessas provas? Afinal, é também uma avaliação da dedicação deles, né? Sim. Bruna, como é que eu vou explicar isso? A gente entra num campo de avaliação. E poderíamos aqui falar muito tempo sobre avaliação educacional. Basicamente, professores e escola debatem muito essa questão de avaliação, porque a avaliação não é através de uma prova que você vai avaliar o aprendizado de um aluno. É todo um contexto, toda uma caminhada, uma construção que o aluno faz durante o seu caminhar dentro da turma, dentro da escola. Quando o aluno faz uma prova, a gente já foi aluno. Aquele dia da prova é aquele dia. Se você se prepara, você está tranquilo. Se você não se prepara, você fica assim meio angustiado.
E quando essa prova é feita pelo nosso professor, que a gente tem contato todo dia, ameniza também. Agora, na medida que outras pessoas desconhecidas chegam na tua sala de aula e aplicam uma prova, com certeza o batimento cardíaco deve aumentar, né? Então, mesmo sendo feito um trabalho dentro das turmas, amanhã vai ter uma prova, vai vir uma outra professora, um outro professor aplicar essa prova. Há sempre essa questão, mas prof, você não vai ficar aqui na sala. Não vou ficar aqui na sala. Quem vai fazer a prova, quem vai aplicar a prova são outras pessoas. A gente trabalha isso, mas com certeza no dia, o dia é diferente para esses alunos, né? Porque é uma prova diferente da que o professor aplica no seu dia a dia de aula. Mas enfim, são questões que a gente está trabalhando, né, nos últimos anos, a educação em si, nessas questões das avaliações externas, porque elas estão aí, de certa forma, para avaliar um processo de aprendizagem, né, um modelo. Agora, lá na sala de aula, o professor em si, esse processo de avaliação ele é bem diferente, porque o professor vai avaliar todo o progresso, toda a caminhada daquele aluno. Basicamente, assim, tentando resumir de como é essa questão dessas provas externas. Com certeza o nervosismo participa, a questão da mudança do ambiente e até o formato da prova, né? Com a forma certeza. como está descrita a questão, tudo isso interfere também no entendimento do aluno. Interfere bastante. Desde quando são aplicadas essas provas? As provas dos SAERS, especificamente, elas foram aplicadas no ano passado. Foi a primeira aplicação no estado. E os resultados, esses resultados do ano passado, eles não vão servir ainda para fins de repasse de ICMS. Eles serão uma base para, no próximo ano, em cima das provas que serão realizadas esse ano, ter esse repasse de ICMS. Então, desde o ano passado que então o Estado implantou as provas do SAERS, essa avaliação estadual. Esse ano os alunos já realizaram provas? Não, ainda não realizaram. A previsão é ali por outubro, final de setembro, início de outubro, serem feitas essas provas. Então é algo novo também para todo mundo e vocês agora receberam resultados do ano passado? Isto, é novo. Recebemos os resultados. E assim, são resultados bem significativos, porque a gente consegue linear não seria a palavra certa, mas a gente podemos identificar onde os alunos estão bem, onde os alunos precisam ter um incentivo maior, um trabalho maior. Isso nesses resultados enviados pelo Estado, dá para ter uma clareza bem legal, bem importante, das frentes que a gente precisa trabalhar em cada turma, em cada aluno, porque elas são, o retorno que o Estado deu é um retorno em cima de cada aluno. Você tem o geral, mas você consegue, através da plataforma que o Estado disponibilizou, entrar nos resultados de cada aluno. Então você pode ter assim um panorama bem bacana de como esse aluno se saiu nessa avaliação. Algo muito útil e muito bacana para os professores, para quem está lá em sala de aula. Mas agora falando como secretário, Gustavo, o que vocês avaliaram, como vocês receberam o resultado dessas provas? Bom, segundo o decreto de implantação do SAERS, todas as turmas da rede do município que contém mais que 10 alunos fariam essas provas. Então, digamos assim, eu tenho na minha rede municipal 11 alunos no segundo ano, total. Eu tenho lá no município de Westfália 4 escolas e digamos assim que a gente teria 11 alunos no segundo ano. Pelo decreto, esses 11 deveriam de fazer a prova. Se o município tivesse no total da turma 10, não faria a prova. Vou dar o exemplo do segundo ano da Westfália, tá? Nós temos em toda a rede 36 alunos. No ano passado, isso, tá? Estou pegando os números do SAERS do ano passado. No segundo ano nós tivemos 36 alunos. No entanto, quem teve a possibilidade de fazer a prova, quem foi avaliado, foram só 23.
que foram os alunos da nossa escola Vila Schmidt, que é a nossa escola de maior número de alunos. Os outros 13 estão divididos nas escolas menores, nas localidades menores, nas nossas 3 escolas das localidades de Paysandu, Linha Franca e Berlim. E esses alunos não tiveram a oportunidade de fazer essa prova, eles não foram avaliados. Como a gente chegou nisso, Bruno? Eu acho que isso é importante colocar. O Estado não mandou o resultado em cima de uma classificatória. O Estado mandou para todos os municípios os seus resultados frente à prova, não numa classificatória. Porém, os municípios preocupados com o retorno que isso vai refletir, né? Impacto econômico. Isso, no impacto econômico, começaram a fazer os cálculos, em cima da base de cálculos dessa prova. E quando eu assumi em janeiro, né? Em abril eu recebi uma classificatória de um município aqui do Vale do Taquari, que fez esse cálculo, e de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Tipo um ranqueamento preliminar, né, feito no município. E me chamou muito a atenção a colocação de Westfália, né? Nós ficamos numa colocação, digamos assim, não muito boa. E isso me deu um alerta, né, para eu começar a olhar esses números de uma outra maneira. Então a gente começou a analisar esses números, tanto da proficiência, das habilidades que os alunos conseguiram atingir e não conseguiram atingir. No entanto, o que logo de cara me chamou muita atenção foi a taxa de participação nessas provas. Nós tínhamos lá uma taxa de participantes de 36, o exemplo do segundo ano, só que taxa de participantes não. Uma taxa de alunos totais de 36 alunos, só que participantes 23. Fui olhar no cômputo geral, esses 13 alunos que não fizeram a prova estavam incluídos no total geral. Ou seja, se eles não fizeram a prova, eles foram computados no total de alunos, quer dizer que eles tiveram uma nota, digamos, na proficiência de 0. Né? Isso faz com que a nossa média caia. E isso logo me chamou a atenção e eu falei, não, tem algo errado aqui, né? E passei isso para o prefeito, né? Porque assim, uma vez que há uma classificação, você não está bem colocado, os questionamentos começam a surgir. E conversando com o prefeito também concordou comigo e disse, não, isso aí nós vamos ter que levar para o G7, nós temos que analisar isso no G7. E eu prontamente contatei com a prefeita de Poço das Antas, né? E ela me atendeu, a secretária também, e juntos analisamos a questão e constatamos junto que realmente tinha algo de errado nesse cálculo do Estado, no cômputo desses alunos que não fizeram a prova. E logo já constatamos que os municípios, a maioria dos municípios do G7, estavam com o mesmo problema. A Vânia imediatamente ligou para a FAMURS, né, para a gente fazer uma reunião, o G7 com a FAMURS, para levar essa questão. Fomos para a FAMURS, o G7 foi para a FAMURS, conversamos lá com o responsável da tributação, né, o assessor da tributação da FAMURS, e ele explicou todo o cálculo. O cálculo não é simples, Bruna, né? No entanto, o simples é constatar que os alunos que não fizeram a prova estavam no total geral, né? Quando a FAMURS verificou isso, junto com a gente, eles falaram, realmente, eles estão juntos no total geral. No mesmo dia, a FAMURS marcou uma reunião na SEDUC, na Secretaria do Estado, e conversamos então junto com a FAMURS, G7 e o Estado em cima disso. O retorno que nós tivemos do Estado foi que os municípios deveriam entrar com recurso. E foi o que nós fizemos. Um pouquinho de desagrado, porque eu penso assim que é uma coisa muito simples, né, de constatar. E aí o município depender de enviar um recurso para ter essa correção, pessoalmente eu acho assim que não precisaria, né? Mas enfim, eu sei que os municípios do G7, a maioria enviou esse recurso. Nós enviamos o recurso no dia 5/7,
houve uma última atualização na plataforma do Estado, no dia 28 de junho. Nós enviamos no dia 5 de julho, então nós ainda não temos a certeza que nosso recurso foi aceito. Estamos diariamente olhando no site, olhando esses números aí. Essa é a questão, Bruna. O nosso recurso está baseado não em critérios de avaliação, que foram, vale ressaltar aqui, que foram muito discutidos lá quando foi elaborado o SAERS, conversando com meus colegas secretários do Vale do Taquari, a Elis de Estrela, que é a secretária de Estrela, ela comentou que o Vale do Taquari questionou muito os próprios critérios dessa avaliação, essa questão de uma prova resultar a prova ter fins de repasse de ICMS. Aí entra toda a questão que a gente começou lá no início, né? Uma prova vai resolver, vai ser determinante por repasse de recursos, sendo que uma avaliação é muito mais do que uma prova, né? Você precisa avaliar muitos outros fatores. Estamos nessa situação, aguardando, né, para ver se nosso recurso é aceito, já pensando para as provas desse ano e no resultado que nós vamos ter nas provas deste ano. Existe um prazo para que o Estado tenha que dar essa devolutiva para vocês? Não existe esse prazo. Só os municípios tiveram o prazo até 14 de junho de enviar os recursos. Né, o que nós conseguimos nessa construção com a FAMURS foi ampliar para 10 dias o tempo dos municípios terem para enviar esses recursos, né? Você citou os alunos que fizeram a prova. Basicamente, quem não poderia fazer a prova são dessas escolas mais do interior que são multisseriadas? Isso aí, são as escolas multisseriadas, onde o número de alunos por turma é pequeno, então você junta duas turmas, por exemplo, primeiro ano e segundo ano formam uma turma multisseriada, né? Então os municípios pequenos, né, para não fechar as escolas do interior, usam muito dessa prática de turmas multisseriadas, às vezes até de escolas multisseriadas, né, onde tem um aluno numa turma, 2 alunos na outra turma, se torna uma escola multisseriada. No nosso município, nós temos turmas multisseriadas. São quantas? Nós temos hoje 3 escolas com turmas multisseriadas. As nossas 3 escolas do interior têm turmas multisseriadas. Teutônia tem 8 escolas multisseriadas, então também passou por esse problema, assim como os outros municípios do G7 que você contava, mas acho importante a gente trazer isso para o nosso ouvinte, de que não foi o aluno que perdeu a prova, que não quis ir fazer a prova. Ele não podia, por isso ele não fez a prova, mas foi contabilizado num número total aí, na hora de fazer esse cálculo complexo que você já contava pra gente. Isso aí, Bruno, é importante assim, para redes pequenas como a nossa, por exemplo, de poucos alunos, um aluno representa muito no final do cálculo, né? Por uma rede maior, um aluno daqui um pouco não faça tanta diferença, né? Mas para redes pequenas, um aluno representa muito no resultado final. E, enfim, lá no final, no retorno de ICMS. Então a gente está brigando assim, olha, se o aluno não teve a oportunidade de fazer essa prova, que não seja computado. Eu acho que isso é uma coisa óbvia, né? É o justo. É o justo. Secretário, obrigado por ter esclarecido isso pra gente. Isso vale também para outros municípios do G7, como ele explicava aqui pra gente agora. Estamos em período de férias? Estamos em período de férias. O Desfalha entrou ontem, foi o primeiro dia do recesso. Tivemos ainda uma reunião final com os nossos professores. E desde já quero desejar para alunos, professores, aí um bom recesso escolar. Secretário, obrigado por vir conversar com a gente hoje. Deixa um espaço para as tuas considerações finais ainda. Quero agradecer, Bruno, a rádio, né, por dar esse espaço para fazer esse esclarecimento. Eu acho que podermos falar sobre educação para a sociedade sempre é muito importante. Educação é algo muito complexo, né? Cada dia fica mais complexo ainda, de acordo com as realidades das famílias, dos municípios. Acho sempre muito importante e válido quando os meios de comunicação
possibilitam esse espaço aí para a gente colocar do nosso dia a dia e das nossas questões educacionais. Muito obrigado. Portas sempre abertas, até breve.